Olá, pessoal! Hoje nós vamos fazer um simulado contendo questões de português da banca IBAN. Vamos entender aqui o perfil dessa banca, quais são os principais temas cobrados, quais são os principais assuntos cobrados por essa banca dentro da disciplina de língua portuguesa, tá bom? Bom, e se você chegou no canal pela primeira vez, aproveita e se inscreve e também ativa o sininho para estar recebendo notificações sempre que eu lançar um conteúdo novo nessa playlist e em outras que podem ser do seu interesse, tá bom? Bom, é isso. Bora começar. Vamos para a primeira questão desse vídeo, a 21ª na nossa sequência de aulas. Vamos à leitura da questão. Nos 3 quadrinhos, em relação ao raciocínio do personagem, o uso das reticências tem a função de indicar o quê? Para ficar mais claro, vamos à leitura também dos quadrinhos. Uma árvore deve ter boas raízes. Uma casa deve ter boa fundação. E toda opinião deve ter um bom fundamento. Notem que as reticências, nesse caso, expressam uma ideia de continuidade de um fato. Há uma sequência de fatos, as árvores que caem, a necessidade da casa ter uma boa fundação e a importância da opinião ter fundamento. Há uma transição de fatos para mostrar que a opinião deve ter um embasamento, da mesma forma que ciclos naturais da vida, como a queda das árvores, ou ainda uma boa fundação para a casa se manter em pé. Lembrando que as reticências, além de assumir o valor de continuidade de fato, que é o caso dessa questão, também pode assumir outros valores, como marcar a intenção do enunciador, no sentido de estabelecer uma ironia. Por exemplo, Letícia trata mal seus amigos e tem gente que diz que ela é simpática. A reticências também pode indicar hesitação, que também não é o caso dessa questão. No caso de hesitação, é você ficar indeciso sobre algo. Por exemplo, eu queria... não sei, talvez sim. No caso do devaneio, é quando a pessoa se encontra num estado de delírio, fora da realidade. Por exemplo, quando estamos com febre, por conta das altas temperaturas, podemos nos apresentar em estado de devaneio e falar coisas do tipo: onde eu tô? Também não é o caso da questão. A reticências pode aparecer em várias outras situações, mas no caso em questão, de fato, temos a continuidade de um fato e por esse motivo a letra A está correta. Vamos para a segunda questão desse vídeo, a 22ª na nossa sequência de vídeos. Vamos à leitura da questão. Como esse poder delegado está sendo exercido? A palavra destacada é classificada gramaticalmente como... Bom, notem que o vocábulo destacado é o poder. O poder está junto ao termo delegado. Não é qualquer poder, é um poder delegado. Portanto, o delegado está qualificando, está dando uma característica ao poder. Sendo assim, delegado só pode ser adjetivo. O adjetivo é uma classe gramatical que qualifica quem? Qualifica ou caracteriza o substantivo, que é o termo que atribui nome a pessoa, lugares, objetos, sentimentos, por exemplo. Ou seja, o termo poder só pode ser um substantivo. Mais uma forma para ajudar vocês a detectarem que se trata de um substantivo é perceberem que ao lado do termo poder temos o esse, que é um pronome demonstrativo. O pronome é uma classe gramatical que substitui, acompanha ou se refere a quem? Se refere a um nome, ou seja, a um substantivo. Portanto, de fato, o termo poder se trata de um substantivo, fazendo da letra D a nossa resposta. Vamos para a terceira questão desse vídeo e estamos diante de mais uma questão que trabalha com análise morfológica, ou seja, com o estudo das classes gramaticais. Nesse caso, a questão deseja a alternativa que contém uma palavra classificada como adjetivo, no caso, o termo sublinhado. Vamos, portanto, analisar cada alternativa. Letra A. Nem adultos escapam da exigência geral. Notem que adultos se trata de um nome, portanto, esse vocábulo é um substantivo e não um adjetivo. Letra B. Uma palavra carregar a culpa para o lado oposto. Mais uma vez, estamos diante de um nome, no caso, do nome de um sentimento. Percebam que diante desse nome há um artigo definido, o A, que acompanha substantivos, não deixando dúvidas. Portanto, a B também não é a nossa resposta. Os antigos entendiam o limite como autodomínio. Mais uma vez, estamos diante de um substantivo, o autodomínio. Refere-se ao nome de um comportamento. Portanto, a letra C não é a nossa resposta. Entre mim e o outro há sempre um espaço imponderável. Notem que nesse caso o termo imponderável está qualificando o substantivo espaço. Não é qualquer espaço, é um espaço imponderável. Portanto, o termo sublinhado trata-se de um adjetivo, o que faz a letra D a nossa resposta. Vamos para a quarta questão desse vídeo, que deseja a classificação da oração sublinhada. Vamos à leitura dela.
Sabemos que não funciona assim. Bom, primeiramente, estamos diante de uma oração subordinada, substantiva. E como é que sabemos disso? Basta substituir o que por isso. Sabemos o que? Sabemos isso. Então, o que é uma conjunção integrante que introduz uma oração subordinada substantiva. Sabendo disso, agora devemos classificar essa oração. Quem sabe, sabe algo ou sabe alguma coisa. Sabe o quê? Que não funciona assim. Portanto, o que não funciona assim assume valor de quê? Assume valor de objeto direto, já que o verbo saber é um verbo transitivo direto. Portanto, por esse motivo, a oração é classificada como oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, fazendo da letra B a nossa resposta. Uma dica para vocês não confundirem com a oração subordinada, substantiva, subjetiva. No caso da subjetiva, o valor assumido pela oração é de sujeito. Se o sujeito ele estiver na oração principal, que é a oração que se posiciona antes da conjunção, a oração que vem depois não pode ser classificada como subjetiva, porque para isso o sujeito deveria estar dentro dessa oração e ele não está, que é o caso da oração exposta pela questão. Então, na oração trazida pela questão, sabemos que não funciona assim. O sujeito que é oculto ou elíptico, no caso o nós, se encontra na oração principal. Portanto, a oração sublinhada não pode ser uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Agora, se o sujeito estivesse dentro dessa oração, aí sim teríamos uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, que não é o caso. Vamos para a última questão desse vídeo, lembrando que há outros vídeos como esse no canal, é importante que vocês assistam. Vamos à leitura da questão. Não querem ser obrigadas a sofrer em silêncio. A regência do verbo sublinhado repete-se naquele enfatizado em qual alternativa? Então, uma questão que está trabalhando com regência verbal, que é a relação entre o verbo de uma oração com os termos que o complementam. Notem que há uma locução verbal, querem ser obrigadas. Quem é obrigado a fazer algo, a tomar uma decisão, a agir de alguma forma. Notem a presença da preposição a junto à obrigada, que nesse caso é o particípio do verbo obrigar. Diferente do obrigada ou obrigado no sentido de agradecimento, quando você fala muito obrigada pela hospitalidade, por exemplo. Nesse caso, o termo obrigada tem valor de adjetivo, que não é o caso aqui exposto. Vamos voltar à questão. A questão deseja a alternativa que contém um termo que possui a mesma regência do particípio obrigada, que nós já vimos que pede a preposição a. Logo, temos que buscar um termo que também peça essa preposição. Vamos, portanto, analisar cada alternativa. Letra A. Vale a pena, caro leitor, pensar a respeito. Vale o quê? Vale a pena. Notem que esse a não é uma preposição, e sim um artigo definido. Portanto, a regência do verbo valer não é a mesma que a do obrigada. Logo, a letra A não é a nossa resposta. Letra B. Atender às regras a eles impostas. Atender a quê? Atender às regras. Notem que o as contém uma preposição. É a combinação da preposição a com o artigo definido as. Portanto, o verbo atender pede sim a preposição a, assim como obrigada. Sendo assim, a letra B é a nossa resposta. Letra C. Aceitarem as justificativas mais esfarrapadas. Bom, quem aceita, aceita alguma coisa. Portanto, o verbo aceitar não pede preposição. Logo, não é a nossa resposta. Letra D. Cabe discutir à luz do conhecimento. Cabe o quê? Cabe discutir e não a discutir. Ou seja, mais um verbo que não pede preposição, que por esse motivo não é a nossa resposta. Fala pessoal, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, deixa um like e também um comentário. Aproveita que está aqui no canal e também explora outros conteúdos que podem ser do seu interesse, tá bom? Bom, é isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.